Você já ouviu falar do conceito de rios voadores e de quanto ele é importante e fundamental para a formação climática do Brasil? O conceito de rios voadores ele é muito interessante. É um curso de água atmosférico, é invisível, ela transporta umidade e vapor de água, principalmente da floresta amazônica, para outras regiões do Brasil. Isso mostra exatamente o seguinte: como que é fundamental esse conceito criado e estudado, que mostra o seguinte, que todo vapor d'água oriundo do Oceano Atlântico, ele, de certa forma, ele é puxado, toda essa umidade, ela é puxada pela floresta, como se fosse uma grande bomba d'água. Essa umidade que vem do Oceano Atlântico, ela é puxada pela floresta como uma grande bomba, ela cai em forma de chuva. No solo, ela é absorvida pela floresta, que pela evapotranspiração volta para a atmosfera. E o mais interessante de tudo é realmente mostrar um ciclo. E esse ciclo é oceano, a floresta suga essa umidade como um todo, no solo ela é absorvida pela floresta em si, a floresta em pé, e a evapotranspiração. Toda essa água é sugada pelo caule, chega nas folhas e se torna vapor d'água. Entender os rios voadores é compreender a importância desse sistema para a nossa agricultura, para o nosso clima, pela temperatura das cidades, para entender e compreender o quanto que a floresta ela é muito importante, principalmente em pé. Reparem só, vocês estão vendo exatamente o seguinte, o planeta Terra, essas setas aqui representam o quê? Os ventos alísios. Esses ventos alísios fazem exatamente o quê? Reparem só, todo o vapor d'água oriundo do oceano, ele, como eu já falei, né, é sugado pela floresta, e isso acontece, ela cai no solo, as plantas sugam e tornam a evapotranspiração. Todo esse vapor d'água, quando ele retorna para a atmosfera novamente, acontece o seguinte: esse vento, que é chamado vento alísio, faz com que todo o vapor d'água que é criado aqui na floresta amazônica, nessa região, o que acontece? Ela segue o caminho do sul do Brasil. Todo o vapor d'água criado por esse sistema, ele percorre como se tivesse uma grande muralha, que de certa maneira é uma grande muralha, que é a Cordilheira dos Andes. Então, graças ao quê? Ventos alísios, os ventos alísios, e essa cordilheira, a nossa Cordilheira dos Andes, faz com que todo esse vapor d'água ele vá em direção à região central do continente americano, principalmente essa região central do Brasil. Isso faz com que tenhamos uma coisa muito interessante. Reparem só, o mapa não tem uma grande definição, esse mapa que eu acabei escolhendo. Isso aqui é um mapa que a gente entende como um mapa de latitude, ok? Repara aqui a região da Austrália. A região da Austrália, praticamente uma latitude muito parecida com a região central do Brasil. O que difere a área central da Austrália da nossa área central? Seria o Cerrado, uma parte da floresta amazônica, mas principalmente o Cerrado. Por um lado, no Brasil temos uma floresta, temos uma vegetação robusta, enquanto que na Austrália não existe isso. Existe somente o quê? Um grande deserto na área central, que é muito comum em grandes continentes. As áreas centrais seriam o quê? Mais um semiárido, quase até um deserto, como no caso da região da Austrália, ok? Porém, graças ao sistema dos rios voadores, dessa evapotranspiração sugada pela floresta, como se fosse uma grande bomba, que faz com que todo esse vapor d'água retorne à atmosfera, pelos ventos alísios, e também por esse grande paredão, que seria a Cordilheira dos Andes, faz com que todo esse vapor d'água ele não é dispersado, ele vai em direção ao interior do Brasil, fazendo com que tenhamos uma diferença incrível, diferentemente da Austrália,
que tem na sua área central um grande deserto, uma grande área seca, né, semiárida, o Brasil não. Tem uma vegetação muito mais robusta, fazendo com que tenhamos, por exemplo, a região central do Brasil, uma área propícia à agricultura. Ok? Olha que interessante. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo aqui do Brasil, você vê exatamente isso, a evaporação, o movimento dos ventos alísios, jogando essa evaporação criada por toda a Amazônia e fazendo com que ela percorra exatamente o mesmo caminho do grande paredão, que seria as Cordilheiras dos Andes. Uma coisa interessante ressaltar é o seguinte, o quanto que isso é importante, logicamente, para o nosso clima da cidade, mas principalmente para a nossa agricultura. Olha esse gráfico aqui. Mostra o seguinte, quem é que precisa para a agricultura de grande processo de irrigação, né, irrigação artificial? Olha só, a Índia, a China, os Estados Unidos utilizam o quê? A irrigação de forma o quê? Para fomentar a sua agricultura. O Brasil não. O Brasil utiliza pouquíssima irrigação. Por quê? Como nós temos um sistema muito forte de chuvas, por conta da evapotranspiração dos rios voadores que saem da floresta amazônica, por isso que é importante ela estar em pé, faz com que tenhamos o quê? Uma agricultura que seja totalmente dependente da própria chuva. Tanto é que nós não investimos muito na irrigação. Não é por falta de investimento, é porque realmente falta de necessidade mesmo, ok? Esse outro gráfico aqui, né, mostra o seguinte, né, os gigantes da chuva no mundo. Abaixo, a quantidade de água de chuva que cai por ano nos 5 maiores países do mundo. Reparem só, Canadá, China, Estados Unidos e Rússia tem uma média de quantidade de chuva, ok, uma média muito incomum entre eles. Reparem o Brasil, praticamente o dobro do maior, que seria a Rússia e praticamente Estados Unidos também. Significa o quê? Que o sistema de chuva brasileiro, por ser muito grande, faz com que tenhamos uma agricultura sem necessidade de irrigação, ok? Olha só que legal. Uma árvore, em média, ela consegue absorver do solo 300 litros de água por dia, né? 300 garrafinhas de água aí, de litros de água por dia, subindo aqui e fazendo o quê? O processo de evapotranspiração. Estima-se que na floresta amazônica exista pelo menos 600 bilhões de árvores. Reparem a importância da floresta amazônica em pé. Mas é necessário levar desenvolvimento econômico. Ok, que invista em coisas que você não tem que derrubar a floresta. Não se faz necessário, a maioria das vezes é o que está acontecendo, o desmatamento acontece principalmente para questões do tipo para gado, uma área gigantesca para produção ruim de pecuária. Isso não vale a pena. Não vale a pena porque todo o agronegócio brasileiro depende dessa evapotranspiração, depende desse sistema de chuvas. Para finalizar, eu mostrar exatamente o seguinte. Reparem isso aqui. Isso aqui é quase o círculo de fogo, né, do Pacífico que transforma em terremotos. Isso daqui mostra o quão exatamente, né, fronteira agrícola, né? O quanto que isso daqui interfere com o desmatamento a região da nossa floresta amazônica. Principalmente o quê? Um pouco de soja, tudo bem, mas principalmente o gado, agricultura, perdão, principalmente o quê? Pecuária, que é uma produção ruim. O solo amazônico ele é ruim para a agricultura. Então, devemos o quê? Utilizar a floresta amazônica com tecnologia, novos medicamentos, a indústria da beleza, cosmética, a indústria de remédio, a indústria que possa fomentar o desenvolvimento regional com a floresta em pé. Não adianta investir no desmatamento para produzir uma agricultura que não vai ser boa, por conta que o solo amazônico é ruim, e também uma pecuária que, longe dos grandes centros urbanos, que provavelmente, quando ela não vai ser aceita
no mercado europeu ou mercado asiático pelo nível de exigência que existe lá quanto à origem do produto. A floresta amazônica ela é tão fundamental em pé que ela se faz necessária principalmente, obviamente, pelo clima e etc., mas principalmente para o quê? A área central do Brasil, onde está o quê? O nosso agronegócio. O agronegócio que faz com que tenhamos hoje uma balança comercial não tão deficitária, que permita que tenhamos praticamente uma boa parte das exportações brasileiras hoje é exatamente esse commodity aqui, é essa tecnologia, ok? Para finalizar, então, é isso. Floresta em pé, ela é muito mais importante do que a floresta, principalmente a floresta amazônica, derrubada para pecuária ou para agricultura deficitária por conta do solo, ok? Abraços e até a próxima.